Olá, tudo bem? Hoje a aula será sobre previsão da demanda e o sistema de informações de marketing. São conteúdos que estão presentes no capítulo 3 e 4 do livro Administração de Marketing do Kotler e do Keller. É um assunto muito interessante. Provavelmente você que trabalha, ou melhor, que planeja trabalhar com gestão da produção, ou ainda tem aptidão quantitativa ou de pesquisa, vai poder utilizar esse conteúdo com muita frequência. Pois então, lembrando que a atividade de marketing ela está em alguns níveis, né? Então, o primeiro nível é o nível institucional, o nível da reputação da empresa, como vocês estudaram na aula passada, né? Ao mesmo tempo está no nível de mercado, no nível das vendas, no nível de atuação das empresas. A gente também pode diferenciar isso do nível estratégico, no nível mais de longo prazo, de análise do mercado como um todo, né? Assim como ele pode estar no nível mais tático, no nível operacional, do curto prazo, né? As empresas competindo com seus competidores em questão de meses, semanas, dentro certamente do interregno de um ano. Pois bem, né? Então nós entramos agora de forma mais acentuada no conteúdo do capítulo 3. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode mencionar é que quando nós estamos fazendo coleta de informação, previsão de demanda, nós temos dois níveis para analisar: o nível macro e o nível micro. O nível macro é esse nível da reputação, é o nível do longo prazo e é, sobretudo, o que atinge a sociedade como um todo. São elementos que estão que permeiam a empresa e o setor em que ela atua, tá certo? Então, são coisas relativas à evolução da sociedade como um todo e que a empresa é apenas mais um elemento no meio do todo. Já a análise do microambiente diz respeito ao ramo de negócios que a empresa atua, aos concorrentes, aos clientes, aos fornecedores. A gente também chama esse nível de análise do cenário competitivo ou ainda de ambiente tarefa. Né? Então, nós estamos aqui no livro na página 83, tá? Página 83, 82, tá? Começando na página 76, né? A análise do macroambiente. Vamos então começar a escrever isso com mais detalhe, né? A gente pode chamar esse experimento, essa atividade como um todo, de inteligência de marketing, a atividade de prospectar o futuro, de imaginar coisas que podem vir a acontecer, né? E a partir dessa análise estimar quais são os movimentos mais comuns, mais fortes, mais possíveis de ocorrência, tá certo? Bom, essas tendências também podem ser chamadas
de mega tendências, quando a gente está falando de tendências que envolvem o mundo inteiro, são forças, né, que determinam a forma como o futuro deve acontecer, né? Então, ela também pode ser chamada em português de análise PEST, porque é o acrônimo aí das iniciais de forças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, tá? Ou o ambiente político, econômico, social e tecnológico, né? No livro você ainda encontra ambiente demográfico, que é a maneira como a população está se comportando no longo prazo. Eu gosto muito dessa análise demográfica para indicar como o futuro ocorrerá, porque ele nos dá uma noção de como o crescimento da população mundial acontecerá, né? Quantos filhos por mulher, por exemplo, estão nascendo, com qual idade as mulheres estão tendo filhos. E vocês bem sabem, né, até ao mesmo tempo que nós temos tecnologias surgindo que geram a possibilidade de inseminação artificial, por exemplo, ou de mulheres mais velhas terem filhos, há uma tendência de uma certa diminuição da população mundial, né, por conta do controle de natalidade, né? E isso faz com que alguns mercados eventualmente diminuam no longo prazo, né? Então, olha que interessante a tabela 3.3, né? Como seria o mundo se fosse uma aldeia de 100 habitantes, né? 61% desses moradores da aldeia de 100 habitantes seriam asiáticos, gente que mora na Ásia, naturalmente, né? E 20 deles seriam chineses, 17 indianos, 14 seriam africanos, 11 europeus, 8 seriam latinos ou sul-americanos, tá? 5 seriam norte-americanos e um deles seria da Austrália, da Oceania ou da Antártida, certo? Então a gente seria um desses 8 aí no mundo de 100 pessoas, né? 18 seriam menores de 10 anos, 11 teriam mais de 60, com um certo equilíbrio entre o sexo masculino e feminino. 18 teriam carro, 63 não teriam saneamento básico, 32 aldeões seriam cristãos, 20 muçulmanos, 14 hindus, 6 budistas, 16 seriam laicos, ou seja, não acreditariam, não seguiriam nenhuma religião, e 12 seriam membros de qualquer outra religião. 30 dos 100 estariam desempregados ou subempregados. Subemprego é um emprego que não tem registro em carteira, seria um trabalho para pouco, provisório, sem vínculo empregatício. E os outros 70 estariam empregados, 28 trabalhariam na agricultura, 14 na indústria e os 28 restantes no setor de serviços. Interessante, né? Pois então, a faixa etária da população é um negócio muito interessante e serve para a gente fazer uma série de previsões. No Brasil, recentemente, nós tivemos uma série de discussões sobre a reforma da Previdência. Vocês acompanharam? Por que existiu essa discussão? Porque a nossa pirâmide etária tem mudado bastante. Um certo estreitamento da pirâmide etária. O que é pirâmide etária? Se você fizer um gráfico colocando o percentual da população por cada faixa etária, qual é o percentual, por exemplo, de 0 a 10 anos? Vamos pegar assim, faixas de 10 anos. De 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. No passado, a coisa tinha um formatinho parecido com o de uma
de uma pirâmide, de um triângulo, né? E mais recentemente ele está se achatando, está fazendo um formato mais assim, né? Ainda é maior aqui embaixo, mas dependendo do país que você considera, ele faz assim, ó. Ele dá uma engordadinha e como se fosse uma garrafa, né? Por que isso acontece? Porque nasceu muita gente em uma certa época e depois começou a ter menos filhos. Além disso, nós temos a mortalidade, que não para, né? A tendência é claro que a mortalidade seja contínua em todos os que nasceram em uma certa época, mas a coisa vai tendo esse comportamento de garrafa, porque conforme fica mais velho, tem menos gente, tem uma certa faixa etária aqui que tem mais gente, e está nascendo menos gente do que nasceu no passado. Essa turma aqui deve ter nascido no momento que tinha mais filhos por mulher. E agora, de uns 20 anos para cá, cada vez menos nascimentos. Né? Ok? Né? E dá para a gente fazer várias análises populacionais. Né? Então, esse ambiente demográfico que tem aqui no livro fala basicamente sobre isso, estudar populações, estudar como a população tem mudado. Então, no livro a gente encontra, por exemplo, os chamados mercados étnicos, que é muito importante nos países como a Europa e Estados Unidos. Tá? Em vários países da Europa eles têm recebido muitos imigrantes, seja das antigas colônias, seja de gente que está procurando refúgio, porque o país está sofrendo guerras ou tragédias de toda essa sorte, como terremotos, maremotos, enfim. Né? A população procura refúgio nos países desenvolvidos. E, é claro, muitas acabam ficando no subemprego e algumas ficam aí por algumas gerações nesses lugares. Né? E ela se reconstrói a vida, né? E acaba gerando demanda por produtos que antes não tinha nesses lugares. Né? Então, venda de pão de queijo, por exemplo, onde tem comunidade brasileira, tem alguém vendendo pão de queijo. Ou ainda demanda por serviços de tradução para o português, ou cursos de idiomas. Tá? Legal? Então tá, esse é o ambiente demográfico. Né? Então, estudo dos graus de instrução, os padrões familiares, os mercados étnicos. O ambiente econômico também ele é muito importante. É o segundo aqui no livro, o segundo aqui no nosso slide. Né? Então, por exemplo, como é que anda a evolução num certo país do ponto de vista do crescimento econômico. Né? Está havendo mais ou menos crescimento. Perspectiva que o crescimento se intensifique ou caia. Né? A recessão no Brasil, por exemplo, ano passado, você sabe, com o resultado da pandemia, nós tivemos uma recessão, uma queda no produto interno bruto de 4%. Né? Então, isso significa que o Brasil cresceu negativamente, ou seja, a produção interna bruta, ou seja, tudo que foi feito no país foi 4% menor do que tudo que foi feito no país em 2019. Tá? O livro coloca também algumas questões, como por exemplo, a distribuição de renda. Como está evoluindo a evolução de renda no certo país? Né? Está ficando mais concentrada a renda ou mais distribuída de forma justa? Né? E dá alguns exemplos, como por exemplo Congo, Papua Nova Guiné, países mais dependentes da exportação de matéria-prima ou de economia de subsistência, né? Até chegar em países e economias mais industrializadas, como os da Europa Ocidental. Né? Então, a renda nesses países vão ser diferentes. Né? E haverá diferentes perspectivas
nesses países. Ele também coloca a questão de como é o crédito, como é que é o endividamento nesses países. Países em que o endividamento está mais alto, a tendência é que as pessoas tenham menos capacidade de investir, comprar, portanto o crescimento vai ser menor, né? E em momentos em que as pessoas têm mais poupança, ou seja, mais economias em casa, guardadas, no banco ou em qualquer outro lugar, ou quando cresce a renda das famílias, elas tendem a gastar mais, né? E também tem o fenômeno que eles chamam aqui da psicologia do consumidor, né? Psicologia do consumidor tem a ver com eu tenho até alguns trabalhos publicados nessa seara, né? Em algum lugar você vai descobrir, né? Como gerações, por exemplo, tendem a ter um comportamento consumidor diferente, propensão a gastar mais ou menos, propensão a economizar mais ou menos, propensão a ter menos desperdício ou mais desperdício em suas decisões de compra, né? Algo totalmente relacionado à geração, né? E no nosso slide aqui também a gente fala sobre a análise do macroambiente do ponto de vista social. Do ponto de vista social, o item que eu coloco é a demografia, mas no livro nós temos algumas outras ideias, eles chamam inclusive de ambiente sociocultural. Eles separaram a análise populacional do resto. No meu está tudo junto aqui dentro do social, né? No sociocultural eles dizem, por exemplo, como é que está a visão de cada grupo da sociedade, no que tange a visão deles mesmos, das outras pessoas, se há, por exemplo, maior preconceito, se há maior integração, né? Eles falam inclusive de visão da natureza, do universo, da sociedade, né? Valores da sociedade, né? Gostos, formas como as pessoas se comportam podem mudar completamente de tempos em tempos, né? Então, se você vir um filme dos anos 70, você vai ver a forma como as pessoas se vestiam, e se você comparar aquela forma com as de hoje em dia, você vai ver que é bem diferente. Cortes de cabelo, né? Os cortes de cabelo mudam muito de 10, 20 anos, em 10 e 20 anos, né? Quando eu tinha a idade de vocês, tinha muita gente que usava bullets, que era um cabelo compridinho só aqui atrás, meio chitãozinho chororó, mas tinha muito roqueiro que também usava aquilo, né? Bom, os gostos musicais mudam muito, né? Música de uma década versus de outras décadas são bem diferentes, né? Na minha época, por exemplo, não era muito comum pessoas gostarem de funk, né? Eu diria que dos anos 2000 para cá evoluiu tanto a ponto de ser a música que mais as pessoas escutam, né? Sertanejo, de certo modo, nunca saiu, mas cresceu muito também nos últimos anos, né? Ok, então gostos, né? Inclusive o livro chama de subculturas, há muitas subculturas ali, né? O que é uma subcultura? Bom, cultura de forma geral, cultura brasileira, o que nos torna brasileiros, o que é comum a todos nós falamos a mesma língua, temos ídolos, pessoas que são conhecidas de fora, alguma coisa relativa à religião, né? Coisas assim. Já em termos de subcultura, nós temos grupos menores, mais restritos, né? Que, dentre os quais a gente poderia colocar, por exemplo, um grupo importante. Olha só que eles citam no livro uma subcultura
Não, eles não citam nenhuma em particular, mas eu poderia citar para você a subcultura das pessoas que andam de moto, né? Ou das pessoas que andam de bicicleta em São Paulo. Elas se cumprimentam, se unem para pedalar juntas, né? Os motoqueiros têm uma coisa de se protegerem no trânsito, né? Se um cai, o outro vem e ajuda, brigam com os motoristas de carro, né? Eles compartilham até motoclubes, existem motoclubes, as pessoas usam a mesma roupa, né? Entre outras coisas, né? Então são dois exemplos, tá? Os corredores de rua, né? É uma subcultura. Todo mundo que corre tende a ter um certo padrão de consumo parecido. Não é só consumo não, né? Quando a gente fala em cultura, a gente fala de um monte de coisa, mas o que o cara compra tem a ver com isso, né? Mas não apenas, são hábitos, gostos, maneira de se comunicar, lugares onde a pessoa vai, entre outras coisas. Tá? Ok. O próximo na minha para fazer a peste, né? É a tecnologia. E eu não esqueci de cima não, chegou lá, né? Então, ambiente tecnológico, mudança de tecnologia, surgiu novas ferramentas, né? Então, atualmente os hábitos mudam, né? Então, de 2 anos para cá, por conta da pandemia, mais uma vez, muitas tecnologias entraram em uso, né? E eu poderia até dizer que a internet, de forma geral, gera bastante, gerou muita mudança no mercado. É a chamada digitalização, transformação digital, coisa assim, que tem ocorrido em muita empresa, né? Como, por exemplo, o uso do home office, né? Mas o livro fala de uma série de mudanças de tecnologia. A tecnologia chega em cada mercado de uma forma diferente, né? E o livro fala, por exemplo, de regulamentação, né? Quando o governo coloca regras de como essas tecnologias vão evoluir, né? Ah, muito bem, meu cachorro subiu num lugar diferente ali. Ainda bem que não dá para cair, não tá chovendo, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Ambiente político legal, né? Então tem a ver com o ambiente regulatório, né? Com a existência de leis e regras que impeçam ou estimulem que alguma coisa aconteça. O governo pode fazer com que alguma coisa seja proibida. Por exemplo, no passado, certas substâncias que nós usamos hoje eram consideradas proibidas, e o contrário é verdade. Você deve estar acompanhando, por exemplo, a evolução da regulamentação da maconha ao redor do mundo, né? Então, em vários estados dos Estados Unidos, ela é considerada uma substância permitida de uso. Na Europa tem alguns países que seguem o mesmo sistema. Aqui na América do Sul, o Uruguai não considera a maconha proibida, tem regras, etc., mas maconha não é mais uma substância que gera prisão, né? E nós temos o caso do México, que também autorizou o uso, ao passo que cocaína, por exemplo, é proibida em todos esses lugares, né? No passado, no começo do século XX, se você der uma bugada aí, você vai descobrir que não era assim, né? Tanto é que da onde você acha que vem o nome Coca-Cola, né? É porque algumas folhas de coca, a mesma folha que se faz o chá e, entre outras coisas, a cocaína, né? Constava na fórmula, né? O xarope, constava e consta o xarope de coca na Coca-Cola, né?
Mas mais do que isso, no começo do século, as pessoas era comercializada heroína, era inclusive indicado para dor de dente, né? Era até indicado para mulheres grávidas, né? Morfina era indicada para mulheres grávidas. Então, morfina, heroína e cocaína, três substâncias que foram consideradas prejudiciais e foram proibidas ao longo do século XX. Né? Mas antes eram liberadas. Né? E algo semelhante a gente pode chamar, pode dizer que aconteceu com o fumo, com o tabaco. Né? Hoje ainda é possível você comprar cigarro em qualquer estabelecimento, porém a propaganda foi abolida. Não é? Não pode mais ter propaganda de cigarro na TV. Então, quer dizer, com uma canetada o governo impediu que a propaganda acontecesse, então naturalmente a venda se reduziu um bocado. Nos anos 80, nós tínhamos propaganda de todos os tipos de cigarro. Nos anos 90 isso começou a acabar e nos anos 2000 a gente já não tinha propaganda de cigarro em lugar algum. Certamente, se não houvesse propaganda nos anos 80, é muito provável que a gente não teria ídolos como Ayrton Senna ou Nelson Piquet, porque mais de metade de toda a verba publicitária que ia para a Fórmula 1 vinha das companhias que fabricavam cigarro. Bom, se você lembrar, o carro do Ayrton Senna, aquele vermelho e branco, era dessas cores por causa de um patrocínio de uma marca de cigarro. Né? E antes ele tinha o carro preto, o Lotus. O Lotus tinha um contrato de patrocínio de muitos e muitos anos com uma marca de cigarro. E em algum momento ali dos anos 80 trocou de cor e foi para outra marca de cigarro. Né? Então o governo proibiu. Assim como a lei da cidade limpa proibiu uma série de canais de propaganda aqui em São Paulo, desde carro de som até outdoors. O livro aqui também cita o crescimento dos grupos de interesses especiais, como minorias, idosos, homossexuais, né? Que há associações que fazem pressão sobre as comunicações das empresas para que sigam regras éticas ao formular o seu material, né? Ao formular a sua comunicação. Muito bom, beleza. Né? Então esse é o ambiente político, legal, econômico, social e tecnológico, é a análise este. Não é? Bom, nesse capítulo o livro também fala sobre como fazer uma previsão de demanda, né? Entender o que é a demanda que o pessoal compra hoje, entender o potencial de mercado que é o topo das vendas, né? Entender qual é o potencial de mercado por área. Então, eu imagino que vocês, indo trabalhar com isso, vão ter que usar novas tecnologias como o geomarketing, né, que é um estudo do mercado usando informações de satélite, entre outras possibilidades, né, para estimar o potencial de mercado de uma certa área, né, quantas pessoas estão vivendo lá, a partir do tanto de gente que mora numa certa região, dá para você prever o tanto de, de, de produtos em geral que vão ser consumidos naquela região. Né? Inclusive, quem trabalha em empresas de construção precisa ter esse tipo de coisa na cabeça, né? Sobretudo das grandes empresas de construção, empresas que fazem, por exemplo, hidrelétricas. Né? É necessário prever
quase tudo. É como se você tivesse construído uma cidade no meio do nada, porque normalmente as grandes obras estão perto, por exemplo, de onde há um certo minério ou de um certo salto no rio, né? Então é necessário você construir infraestrutura para receber 2.000 famílias, que acaba gerando cidades de 10.000 habitantes. Algumas delas, inclusive, existem até hoje. Eu recomendo que você veja um filme no YouTube, vou colocar o link, que se chama Fordlândia. Foi uma cidade construída no meio da, da Amazônia durante o século XX, começo do século XX, em que de lá sairiam todos os pneus para os carros Ford no mundo. E em algum momento a Ford decidiu sair de lá. Então feito um grande investimento, a Ford saiu, mas boa parte dos cidadãos ficaram. Então a cidade teve que se reinventar, mas as estruturas que a Ford utilizava acabaram ficando ali. Algumas eles cuidaram delas a ponto do lugar virar um destino turístico, né? A cidade teve que se reinventar naturalmente porque não havia mais emprego para todo mundo, então uma parte das pessoas tiveram que abandonar a cidade. Mas hoje a cidade existe ainda e vive tranquilamente convivendo com os escombros do que foi a grande estrutura que a Ford montou. Legal? Então a demanda naquele lugar subiu muito e depois caiu com as pessoas indo embora, né? Para quaisquer produtos que você possa imaginar. Provavelmente não tinha nada, né? Então a demanda era zero para qualquer coisa. Aí começou a empresa, o negócio subiu assustadoramente, aí acabou a obra, ops, aí foi caindo, foi caindo, foi caindo. Acho que não deu certo, né? Vamos tentar aqui assim. Tá. Então começa sem nada, aí sobe. Eu vou desistir. Eu vou inventar um jeito de fazer isso de um jeito melhor na próxima aula. Mas de todo modo, vale a pena você pensar, por exemplo, no que está na página 92 do livro, que você encontra o índice de desenvolvimento de uma marca, né, em diferentes cidades. Dá para você ver que as vendas são mais ou menos evoluídas em diferentes cidades para um certo produto. Tá? Então fazer esse tipo de comparação, né, comparar o desempenho de vendas, comparar o desempenho de vendas com o período anterior, imaginar quanto que pode crescer, é uma possibilidade de atuação fantástica para você quando for começar a trabalhar, né? Sobretudo vocês que estão cursando engenharia, porque é uma área que demanda conhecimentos estatísticos, conhecimentos de matemática, né? Uma possibilidade bem interessante de você aplicar seus conhecimentos quando for trabalhar. Então, a análise da previsão de demanda somada à análise PEST nos levará a interpretações como, por exemplo, o que a gente chama de análise SWOT, né? Ou ainda o cruzamento de oportunidades com ameaças no ambiente. Ora, uma tendência ruim, né? Quer dizer, quando você faz uma previsão sobre alguma coisa, sobre a tendência de mercado, a gente está fazendo o que a gente chama de análise prospectiva, imaginando coisas que podem acontecer no futuro. Tá? E dessa análise, nós vamos começar a ter uma avaliação, né, sobre as variáveis incontroláveis, coisas que não estão no alcance de qualquer pessoa controlar. A análise do macroambiente tem essa característica. Bom, aí nós vamos poder descobrir que existem situações favoráveis no mercado e desfavoráveis. Em relação às favoráveis, nós podemos aproveitar as favoráveis
porque elas podem se transformar em uma oportunidade. Já as desfavoráveis são ameaças. A gente tem que evitá-las, resolvê-las, diminuí-las, fazer com que elas não causem dano. Tá? Então a grande questão é avaliar se a empresa tem condição de aproveitar uma oportunidade ou se a empresa estaria frágil em relação a uma ameaça. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu trabalhei numa construtora, a gente fazia esse tipo de análise por lá e o pessoal descobriu que o metrô estava planejando fazer o seguinte, oferecer para as construtoras um novo modelo de pagamento. Ao invés do metrô pagar pela obra, ele iria ofertar a exploração das televisões internas do metrô, dos espaços de propaganda, né? Tanto as televisõezinhas quanto os lugares onde se põe cartazes, né? Aquelas propagandas nos elevadores do metrô, nas estações, enfim. Tudo que fosse possível de se explorar numa estação de metrô seria passado para o construtor. E o construtor teria a remuneração dele a partir disso. E aí começou um debate entre as empresas se valeria a pena o setor aceitar essa proposta do governo, né? Porque essas empresas não tinham nenhuma expertise em gestão de propaganda, né? Em venda de espaços publicitários, eles não tinham a menor noção disso, né? Então, quer dizer, você tinha uma oportunidade que era receber o dinheiro diretamente, sem ter que depender do caixa do governo, mas que poderia, na verdade, virar uma ameaça, que é o governo não só não fazer a obra, como ainda passar um conjunto de atividades que as empresas não sabiam fazer para que as empresas fizessem. Né? Bom, o resultado é que me parece que até os dias de hoje isso ainda não ocorre, porém nós temos as concessões, como a linha amarela e a possível linha laranja que vai até perto do Instituto, né? Que são PPPs e que, portanto, o construtor explora sim esses serviços. Né? Acabam virando uma maneira de operacionalizar uma PPP. Tá? Show de bola! Então agora vamos falar sobre os sistemas de informação de marketing, conteúdo esse que aparece a partir do capítulo 4 do livro. Tá? Bom, o sistema de informação de marketing diz respeito a todas as informações que a empresa tem acesso a partir das suas fontes internas, a partir das fontes externas. O grande desafio é captar essa informação toda, organizar e, a partir da organização dessas informações, tomar as melhores decisões de marketing. Por exemplo, há uma tendência de mercado de seca na região que produz álcool. Ora, que produz cana, portanto, menor produção de álcool para o futuro. Ora, vai aumentar o preço do álcool. Né? E na minha fabricação eu preciso de álcool. Então vai aumentar a minha, os meus insumos ficarão mais caros. Das duas, uma. Eu mantenho o preço e vou ter menor margem, ou eu vou ter que estudar uma forma de aumentar o preço no futuro para absorver esse custo de aumento de insumos. Né? Então, fontes externas, eu captei essas informações e pensei sobre uma decisão de marketing, ou seja, o preço. Né? Bom, há várias formas de captar essas informações e várias formas de tratá-las. A isso a gente dá o nome de sistema de informação de marketing.
tem esse nome de sistema porque é um conjunto de atividades diversas. Esse gráfico que vocês estão vendo é uma tentativa de sistematizar isso. Tá? Esse gráfico você encontra no livro. Ele está no livro, mas não está exatamente aqui. Né? Aqui ele já começa falando de pesquisa que nós vamos falar já já. Mas de todo modo, pesquisa é um desses elementos. Tá? O primeiro conjunto de informações que as empresas têm é o sistema de relatórios internos. Tá? Sistema de relatórios internos. Então, é isso aqui. Tá? O sistema de relatórios internos ele é a base. Ele tem, por exemplo, uma lista de notas fiscais. Quais clientes compram mais, quais clientes compram menos. A gente pode, inclusive, fazer um mapa para ver as regiões que tem mais gente comprando, a região que tem menos gente comprando. Tá? A partir das informações internas, a gente já pode ter alguma informação para tomar decisão, mas pode ser que falte. A gente precisa de mais informações. Quais? Bom, eu posso ir atrás do sistema de inteligência de marketing. O que é isso? É um conjunto de informações que me dá informações, por exemplo, sobre os concorrentes. Onde eu consigo informações dos concorrentes? Bom, provavelmente nos próprios relatórios dessas empresas. Se as empresas forem empresas de capitais abertos, elas provavelmente vão ter que publicar no jornal seus relatórios periódicos. E a partir daí a gente descobre um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo pegando o jornal de hoje. Reparem. Esse é um dos jornais, na verdade é o jornal Valor Econômico do dia 16 de março de 2021. Dentro dele, nós temos uma série de relatórios aqui, como por exemplo o relatório de uma empresa chamada Metal Frio. Anualmente essas empresas precisam publicar seus relatórios por conta da legislação das sociedades anônimas no Brasil. Então, se eu fosse um concorrente da Metal Frio, que é uma empresa que faz geladeiras, né, para as empresas colocarem no ponto de venda, né, se eu fosse concorrente dela, eu poderia olhar esse relatório aqui e entender tudo, né, o que ela está fazendo, ou pelo menos em tudo que ela divulga que faz. Informação aberta aqui. Né? Daria para ter algumas ideias sobre o que ela vai fazer ou o que ela tem feito. As empresas têm, por hábito, serem transparentes justamente para atrair investidores. Aí, nisso ela pode dar margem para ficar mais conhecida pelos concorrentes também. Bom, mas dá para a gente saber sobre o concorrente não apenas por jornais, não apenas pelos relatórios, mas também pelo que o mercado diz, né? Para quem esses caras estão vendendo, os nossos concorrentes. Eventualmente a gente pode sondar um concorrente em algum lugar, por exemplo, numa feira de negócios, onde os concorrentes estão todos expondo seu trabalho, né? Aí dá para os próprios concorrentes trocarem informação sobre o que está acontecendo. E nas associações de classe. Da mesma forma que existe, por exemplo, o Grêmio dos Alunos, né? O centro acadêmico, o diretório acadêmico, existe o sindicato dos professores, e existe também o sindicato patronal, né? A associação de empresas. E lá elas se unem para buscar uma posição melhor, para poder trabalhar melhor, né? E a partir dali você pode ter informação para compor o sistema de inteligência de marketing de uma empresa. Bom, existe um conjunto de coisas que a gente capta a partir dessas duas informações cruzadas, mas existem outras que não. Para essas a gente vai precisar fazer o quê? Uma
pesquisa de marketing, pesquisa de mercado. A gente vai ter que ir à luta, né, para conseguir essas informações. Provavelmente a gente vai ter que coletar, fazer um questionário, né, e perguntar para os clientes o que eles estão achando, perguntar para clientes potenciais, que são aqueles clientes que a gente ainda não conseguiu vender, né, ou perguntar ainda para os clientes que deixaram de comprar, porque eles pararam de comprar. São várias alternativas e vários tipos de pesquisa, como nós vamos ver no restante da aula de hoje. Tá? E aí, com essas três informações, com essa e com essa, nós podemos fazer um sistema analítico de marketing. Pode ser, por exemplo, reuniões em que sistematicamente a empresa se reúne para discutir como o mercado está se comportando. Pode ser um processo formal de planejamento. E foi fazendo esse tipo de atividade que eu trabalhei um tempo nessa empresa de construção. Né? Pegava todas as informações, cruzava e ficava imaginando o que está acontecendo no mercado. Né? Então eu vou me referir a essa minha experiência várias e várias vezes aqui no curso. Tá? Mas de todo modo, como é que a coisa funciona? Nós temos informações do segmento, dos segmentos que a empresa atua, da concorrência, da análise de peste que a gente já fez, o que está acontecendo no comportamento do consumidor, que a gente vai ver na hora que vem. Né? E aí nós vamos juntar isso com as informações internas, com a inteligência que o concorrente está fazendo, como o mercado está se comportando, e com as informações de pesquisa, juntar tudo isso, uma grande maçaroca de dados, e a partir disso disponibilizar essa informação para os administradores, os gerentes, os diretores, a presidência da organização. E eles vão analisar, vão pensar, vão tomar alguma decisão. E aí vão levar essa decisão para o mercado vai reagir. Se a gente abaixar o preço, talvez os concorrentes abaixem o preço também. E aí vai gerar todo um conjunto de novas análises que nós faremos depois disso. Bom, pessoal, então vamos começar a detalhar aquela caixinha de pesquisa. Tá? Como eu disse, pesquisa é um conjunto de atividades em que nós vamos buscar dados que nós não temos a princípio. São dados que estão ocultos. Eles existem em algum lugar, só que a gente vai precisar coletar. Possivelmente a gente vai precisar de fazer isso de forma sistemática. Né? Bom, é certo que existem dados de dois tipos. Os dados qualitativos e os dados quantitativos. Os dados qualitativos são dados relativos a coisas que a gente não é capaz de contar. Impressões de alguém sobre alguma coisa, opiniões de forma mais abertas, né? E os quantitativos são coisas que a gente pode contar, por exemplo, o número de pessoas. Então, como eu dizia, né, quantitativo é número de vendas, por exemplo. E dados qualitativos eu perguntar, mas o que você acha que o nosso produto é pior que o concorrente? A pessoa fica pensando, é bom nisso, mas às vezes não, sabe? São respostas normalmente mais abertas, que você vai dissertar sobre o assunto. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês aqui sobre os dados possíveis de serem obtidos. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós temos basicamente dois tipos de dados. Né? Os dados que nós mesmos vamos produzir, são os dados primários,
ou os dados que nós vamos pegar já prontos em algum lugar. São os dados secundários. Tá? Pois bem, os dados secundários são os mais comuns. Então você vai pegar a informação, por exemplo, do IBGE, do IPEA. São institutos de pesquisa que produzem, né? E tem hoje em dia toda a sorte de institutos de pesquisa. Como é que isso poderia acontecer na prática? Bom, vamos pegar um exemplo, né, do jornal mesmo. Abrindo o jornal, esse mesmo jornal que eu abri agora há pouco, eu descobri aqui uma pesquisona. Ó. Dá para ver? O que ela está falando? Na indústria de fundos de investimento, tá? Existe um tipo que é o certificado de operações estruturadas. E aí tem uma reportagem aqui falando sobre como esses certificados de operações estruturadas, também chamados de COI, estão se comportando. Tem mais gente comprando, então tem aqui um gráfico mostrando uma evolução nas operações com esses certificados, e tem havido muitas empresas emitindo esses desses COIs. Só que ao mesmo tempo o estoque deles tem crescido muito, e o que tem gerado uma certa decepção dos vendedores. Tá certo? Bom, quem fez a tal da pesquisa? A FGV. Tá? A FGV fez a pesquisa. Então, se eu sou um cara que trabalha com isso, estou lendo o jornal, caramba, tem uma reportagem aqui sobre o meu trabalho. Então, aqui na reportagem eles falam sobre a XP, que é uma empresa do setor financeiro que trabalha com isso, um outro banco chamado Modal Mais, entrevista o cara, aí os caras comentam por que a coisa está evoluindo dessa forma. Tem uma outra empresa chamada Morgan Stanley, né? Então eles vão dando as opiniões deles do porquê que os COI estão se comportando da forma como estão se comportando, baseadas na informação gerada pela pesquisa feita na FGV. Entendeu? Mas há um sem número aí de institutos de pesquisa produzindo as mais diferentes pesquisas, e a empresa pode usar isso para tomar uma decisão ou não. Outro exemplo de pesquisa, né? Agora para outro propósito, né? Então eu tenho aqui um anuário de uma revista chamada Você S.A. do ano de 2012, melhores empresas para você trabalhar. Então digamos que eu trabalho no setor químico. A empresa aqui que faz a pesquisa da Você S.A., né? É uma pesquisa feita em conjunto com o Instituto de Pesquisa, né? A Você S.A. naturalmente só divulga. Quem faz a pesquisa contratada por ela ou em parceria é uma empresa chamada ahá, ahá, pois é, quebrei a cara. Pensei que eu ia encontrar essa informação facinho, e não foi o caso. Mas eu vou descobrir já já. Não tem problema, né? Poxa, isso devia estar na capa, vocês não acham? Porque o da revista Época é uma empresa chamada Growth que faz, né? Então esse daqui eu acho que é a FIA, mas a informação não apareceu. Quem sabe no final? Não apareceu também. Deixa isso para lá. Se eu estivesse trabalhando no setor químico, eu ficaria de olho para saber qual é a melhor empresa para melhores práticas de RH, de acordo com o anuário da revista do CSA, que talvez foi feita pela FIA. Enfim, FIA é uma fundação ligada à FEA USP, cujos professores da FEA USP trabalham lá.
e que eles são capazes de fazer pesquisas, né? Então, eles fazem essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa de vulto, e analisaram, entre outras coisas, um índice que eles criaram lá, que é o índice de felicidade no trabalho, tá? Assim como outros índices que estão fazendo parte aqui da pesquisa. Basicamente, eles aplicam um questionário em todas, no máximo possível de pessoas das empresas e comparam as médias apuradas pelos questionários entre as empresas. Baseado nisso, eles chegaram à conclusão que a empresa que está melhor em práticas de recursos humanos, em felicidade, entre outras coisas, para quem trabalha lá, no setor químico e petroquímico, é a DuPont, nesse ano de 2012. 2012 ganhou a DuPont. Em segundo lugar ficou BASF, seguida de Bayer. E vai longe, tem outras aqui. A Dow ficou em terceiro. Olha, meus queridos, considerando que a coisa seguiu ordem alfabética, eu diria que o número 1 foi DuPont e o resto eles deram em ordem alfabética. Vamos ver se eu estou certo. Estou certo. Eles deram em ordem alfabética, porque a Dow ficou na frente das outras. A Dow foi a vice-campeã. Eles puseram em ordem alfabética só para ficar melhor aqui nesse anuário aqui de 2012, tá? Mas enfim, se eu sou o gerente de RH da Dow, eu vou falar, pô, perdi em vice, a base está um pouquinho melhor, precisamos melhorar, o que dá para fazer para as políticas de recursos humanos serem mais interessantes aqui na empresa? E aí gera um ciclo positivo, as empresas tentando melhorar por conta dessa pesquisa realizada. Tá? E foi uma pesquisa que ela só recebeu o resultado final, né? Ela não acompanhou a apuração do dado. Ela poderia ter ficado pensando, puxa, mas perdi por tão pouco, esses caras chegaram falando um par de coisa aqui da empresa, mas será que é verdade? Eu acho que eu vou fazer a minha própria pesquisa para ver se esses dados que eles divulgaram não estão certos ou estão certos sim. Né? Aí ela vai parar de usar dados secundários. E se ela fizer mesmo, ela vai passar a ter os seus próprios dados. Dados primários. Dados primários. Nos dados primários, ela vai fazer o quê? Vai aplicar um questionário. Né? Ao aplicar um questionário, ela vai ter a oportunidade de descobrir, de pensar em primeiro lugar, qual tipo de informação ela vai querer levantar. Né? Quais são as informações boas? Então ela vai poder fazer, por exemplo, uma pesquisa como essa que eu fiz aqui. Né? Um questionário em que esse questionário tem mais ou menos o jeitão que você encontra no livro, né? Mas tem uma série de afirmativas e as pessoas tinham que julgar de 1 a 7, nessa parte aqui do questionário, o nível de concordância com as frases. E aqui eu estava avaliando o que? Usando uma estatística, uma escala, né, que é bastante tradicional dentro da pesquisa de qualidade. Eu estava pesquisando o quanto que as pessoas acreditavam que o museu tinha ou não qualidade baseada na vivência de alguns visitantes do museu. Né? Então elas diziam se achavam que o museu tinha qualidade ou não. Né? Coisas como típicas de serviço que nós vamos estudar no futuro, por exemplo, limpeza, qualidade do atendimento, entre outras coisas. Bom, esses são questionários de perguntas fechadas. Ou poderiam ser perguntas abertas. Eu poderia chegar para uma pessoa e falar assim, quais são suas impressões sobre o museu? Aí a pessoa iria filosofar, falar sobre. Museu é legal, museu não é, hoje eu não tomei café, então talvez não ficou tão bom. Isso se ela sair do assunto que está sendo discutido. Mas pode ser que ela fique focada, mas fale bastante coisas muito úteis, e a gente vai utilizar essa informação. Então,
Os dados primários podem ser questionários, que são quantitativos. Pode ser uma pesquisa de observação. Um pesquisador fica olhando o ambiente e depois faz um relatório sobre. É uma pesquisa qualitativa. Ela pode usar um sensor ou uma câmera, que fica filmando e depois ela faz um relatório. Então pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. E tem a pesquisa de interpretação. Essa também é uma pesquisa qualitativa. Né? Interpretação. Normalmente especialistas que vão lá e ficam julgando. Ficou meio bagunçado, mas a ideia é essa. Tá? E aí nós temos um processo de coleta, de análise e de apresentação que eu vou mencionar agora nos próximos slides. Tá? Muito bem. Então, são dados secundários para pesquisa, fontes internas da empresa, publicações governamentais, livros e periódicos, informações comerciais, informações online sobre empresas. E são métodos de pesquisa para análise, a pesquisa exploratória, que demonstra a natureza do problema, normalmente a pesquisa qualitativa, e a pesquisa descritiva, que determina dimensões, normalmente a quantitativa. As causais também são pesquisas do tipo, normalmente pesquisas quantitativas, mas principalmente ligadas a experimentos. Experimentos são principalmente essas que testam remédios novos, que têm sido bastante utilizados hoje em dia, são pesquisas do tipo causal. Tomei o remédio, não adoeci de uma certa doença. Né? Então testa hipóteses dessas relações de causa e efeito. Então pesquisa de observação, de grupo de foco, levantamento, dados comportamentais e experimentais. Né? Então a pesquisa observação tem a ver com pesquisa qualitativa, um investigador observa um fenômeno e o descreve. Também é possível fazer um grupo de foco, que basicamente é você juntar clientes potenciais numa certa loja, numa certa região, por exemplo, e entrevistá-los, fazer com que eles discutam sobre o produto, assim você vai descobrir características do produto, que são valorizadas ou não. É possível fazer um levantamento, ou seja, aplicar um questionário em muitos e muitos clientes e tirar a média das suas avaliações. Dados comportamentais têm a ver também com observação, mas agora muito mais minuciosa. E, por fim, experimentos, que são submeter um conjunto de pessoas que estão sendo investigadas a uma condição e compará-los a quem não recebeu aquela mesma condição. Por exemplo, vou colocar os meus produtos num supermercado, eu coloco o produto na gôndola mais em cima e meço as vendas. Depois eu faço o mesmo, só coloco uma mais embaixo. Será que vai aumentar, diminuir, as vendas vão ficar iguais? Né? Se houver uma relação entre altura e venda, né, a gente vai pegar pelo experimento. Bom, como eu dizia antes, tudo começa nesse processo de pesquisa com um problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa vai gerar um plano correspondente e uma maneira correspondente de coleta de informação e de análise de dados, que nos conduzirá a uma maneira correspondente aí de apresentação dos dados.
o problema gerencial é uma questão de marketing que a gente precisa resolver. E o problema de pesquisa é como nós vamos descobrir, no meio de pesquisa, se aquele problema existe ou não. Então, exemplo, as vendas de um certo produto estão abaixo da meta. A meta era, digamos, vender 100, o pessoal vendeu 50. E o gerente de marketing deve decidir se realizar uma promoção de vendas, ou seja, reduzir o preço de 10 para 8, por exemplo. Ou se ele não faz isso, na verdade ele faz uma propaganda na internet para ver se aumenta as vendas. Qual das duas opções é a melhor? Né? Então, nós poderíamos fazer uma pesquisa para tentar fazer com que o cara tome a decisão. Né? Então, o que a gente poderia pesquisar? Bom, uma alternativa seria tentar descobrir se houve uma causa, se houve queda de vendas. Como a gente conversa, houve queda de vendas? As vendas estão abaixo da meta, mas elas estão subindo ou caindo? Não foi dito. Né? Então, vamos descobrir se tem queda de vendas. Se teve, por que a queda aconteceu? Ou será que a meta era muito alta? Será que o cliente está satisfeito com o preço? Será que os concorrentes são mais caros? Ou será que o cliente não está satisfeito com o desempenho do produto, que é outra coisa completamente diferente? Será que o cliente lembra da marca? Será que ele tem uma imagem favorável ao cliente? Veja que cada uma dessas coisas provavelmente é uma pesquisa diferente. Se o cliente não tiver uma imagem favorável, não adianta fazer propaganda, é outra coisa. Se o cliente tiver imagem favorável, mas muitos clientes não lembram que a marca existe, aí talvez valha a pena fazer propaganda. Certo? Então o problema de pesquisa é influenciado pelo problema gerencial. Bom, na hora de apresentar as conclusões, uma ideia importante é sempre começar pelos resultados, para depois ir para o método de como a pesquisa foi feita. As conclusões podem ser apresentadas em lugares onde há o compartilhamento de conhecimento, como por exemplo uma reunião, ou por meio de apresentação de relatórios. Né? E aqui para vocês verem alguns tipos de pesquisa comuns. Né? Por exemplo, determinação de participação de mercado, avaliação de potencial de mercado de um certo produto, levantamento de comportamento de compra dos clientes, avaliação da satisfação dos clientes, entre outras que você pode ler aqui: levantamento de preço, avaliação e pré-teste de campanha de propaganda, de comunicação, ou ainda pré-teste de produtos, entre outras coisas. Bom, então nós vamos fazer aqui alguns exercícios. Vou pedir para vocês integrarem no Moodle. Tá? Então a primeira é você avaliar uma tendência. Olha só, uma tendência é as pessoas ficarem acordadas depois do horário, como eu fiquei hoje, essa aqui eu estou gravando de madrugada. Tendência dos sonívagos. Então, um livro que eu tenho aqui, chamado Microtendências. Nesse livro temos dezenas e dezenas de tendências interessantes, entre elas a tendência de mercado de pessoas acordadas à tarde, na madrugada, e trabalhando de noite, fazendo as coisas mais diversas durante a madrugada. Né? Então, baseado nisso, me diga, aponte 5 oportunidades do fato de ter mais gente acordada de noite e uma ameaça, alguma coisa ruim que ter mais gente acordada de noite traz. Ok? Depois responda essa, olha só. Um cantor é um sucesso hoje. O seu público hoje é formado por gente que tem entre 40 e 60 anos. Com base no que a gente estudou sobre análise do ambiente demográfico, sociocultural, econômico, etc., analise o que vai acontecer com a carreira dessa pessoa daqui a 20 anos. Certo? 2040. Como é que vai estar a carreira dessa pessoa?
Que recomendação você faria para o cantor? E a última, gente. Ó, tem um monte aqui, né? Tem um monte, mas esquece essa. Esquece essa. Vamos fazer só essa última. Imagine que você quer abrir uma pizzaria. Imagine que você quer abrir uma pizzaria. Quais informações são necessárias para você abrir essa pizzaria? Será necessária alguma pesquisa? Se sim, quais as fontes? Ok? Esse é o exercício de hoje. Para a entrega no Moodle. Tá bom? Então, bons estudos e até mais.